O sentido da vida. Vejamos as principais perspectivas sobre o sentido da vida. A primeira perspectiva nos foi trazida por Jean-Paul Sartre e se denomina existencialismo. Para Sartre, a existência precede a essência. O sentido é criado pelas escolhas e ações de cada pessoa. Portanto, não é pré-definido. Parece haver muita lógica na ideia de Sartre. Mas nós temos uma outra escola, de Viktor Frankl, a logoterapia, em que Frankl diz que o sentido da vida é único. Muda conforme a situação e é encontrado através da conexão com o mundo e com o outro, superando o egocentrismo. É possível que na ideia de Sartre houvesse um pouco do egocentrismo, mas Viktor Frankl cuidou na sua tese de superar esta questão do egocentrismo. E ele diz que o sentido da vida é único e que à medida que as conexões com o mundo e com o próximo vão se efetivando, esse sentido vai mudando, o que parece ser uma coisa também justa. Mas existe também uma perspectiva religiosa sobre o sentido da vida, frequentemente vista como uma jornada de serviço a um propósito superior, fé ou a vontade de Deus. Uma jornada de serviço. Todos devemos nos perguntar: por que estou aqui? Aqui no planeta Terra. O que determina a minha presença aqui? Exclusivamente o encontro do espermatozoide do papai com o óvulo da mamãe? Seguramente não. Há algo que transcende essa simplicidade explicada pela presença do homem e da mulher num sublime gesto de amor que gera uma vida. E existe uma outra escola sobre o sentido da vida, que é a de Carl Gustav Jung, que é a escola Psicologia e Individuação. Jung dizia que o sentido da vida surge da integração dos opostos internos que existem em cada um de nós, tornando-se mais inteiro e único. De todas essas 4 perspectivas sobre o sentido da vida, eu pessoalmente considero que a mais interessante de ser explorada é a de Viktor Frankl, a da logoterapia. Ele disse lá que o sentido da vida é único, muda conforme a situação e é encontrado através da conexão com o mundo e com o outro. E que é uma perspectiva que supera a questão do egocentrismo. Quem foi Viktor Frankl? Viktor Frankl, que viveu entre 1905 e 1997, portanto 92 anos, foi um renomado psiquiatra e neurologista austríaco, sobrevivente do Holocausto e fundador da logoterapia, que é conhecida como a terceira escola vienense de psicoterapia.
Viktor Frankl criou uma abordagem focada na busca por sentido e propósito como a principal força motivacional humana, mesmo diante do sofrimento extremo. E vocês vão já entender por que essa questão do sofrimento extremo. Então nós nos motivamos, nós enquanto humanos nos motivamos, a motivação é um processo endógeno. Ninguém motiva ninguém, nós podemos incentivar os outros, mas a motivação é um processo endógeno. Exatamente por buscar um sentido para a nossa vida, um propósito para a nossa vida, a nossa existência, nós vamos criando essa força motivacional, que a todo dia se renova. Mas, como eu disse anteriormente, a expressão do Frankl diante do sofrimento humano, extremo, melhor dizendo, merece que conheçamos a terrível experiência de Viktor Frankl na Segunda Guerra Mundial. Sim, pelo fato dele ser judeu, Frankl foi preso pelos nazistas em 1942 e passou por 4 campos de concentração, entre eles o famoso campo de Auschwitz. Ele foi preso com toda a família, ele, a mulher e o filho, ele, a esposa e o filho. E lá em Auschwitz ele viu a sua esposa e seus filhos serem assassinados depois de terem seus corpos queimados. E tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa experiência altamente negativa, confirmou internamente em Frankl a teoria de que encontrar um para quê na vida ajuda a suportar qualquer como. Interessante, né? Encontrar um para quê? O sentido da vida. Ajuda a suportar qualquer como. O que é o como? Todas as circunstâncias que nós temos que atravessar na existência. As boas e as más. Nós somos resultado de todas as experiências que vivenciamos até o presente. E todas elas foram gradativamente nos melhorando, possibilitando o nosso progresso, principalmente espiritual. O Viktor Frankl, ele tinha uma resistência psíquica e uma fortaleza espiritual acima da média. E pelas suas observações lá no campo de concentração, especialmente de Auschwitz, que foi onde ele passou a maior parte dos 4 anos, ele começou então a criar essa abordagem terapêutica que ele denominou de logoterapia. Se nós formos analisar a palavra pelo seu aspecto etimológico, né? Logo é palavra, terapia é cuidado. A logoterapia de Viktor Frankl mostra que a principal motivação do ser humano não é o prazer, como dizia Freud, nem tampouco é o poder, como dizia Alfred Adler. A principal motivação do ser humano é a busca por significado na vida, na existência. Por que estou aqui? Para que serve tudo o que eu estou fazendo?
Isso tudo vai me levar aonde? Ou até onde? Viktor Frankl escreveu mais de 30 livros, mas o seu livro mais famoso é Em Busca de Sentido. Exatamente a partir da criação da logoterapia, de todas as suas observações como um prisioneiro de guerra. Ele foi tão importante para a ciência, para o humanismo, que as suas extraordinárias contribuições no campo da existência humana lhe renderam 29 títulos de doutor honoris causa em diferentes universidades ao redor do mundo. É isso mesmo que você ouviu, 29 títulos de doutor honoris causa. A maior láurea que uma universidade pode conceder a alguém. A logoterapia de Frankl influenciou profundamente a psicologia existencial e humanista. Ele concluiu que o ser humano sempre tem a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância, sendo capaz de dar sentido à própria existência. Porque todas as vezes que nós vamos tomar uma posição diante de algo, naquele momento nós estamos dando sentido à existência. Por isso que todas as nossas ações de decisão precisam ser bem pensadas, porque todas elas terão uma consequência. E a consequência será boa ou má, a depender da decisão, se foi boa ou má. Ele deixou no seu trabalho, principalmente na obra que eu falei há pouco, Em Busca do Sentido, vale a pena você ler. Você pode inclusive baixar ela na internet. Ele dá algumas dicas no livro para a gente encontrar e manter o sentido da vida. E o que me chamou a atenção quando ele usou a expressão manter o sentido da vida, porque não basta encontrar, mas tem que manter. Para a logoterapia de Frankl, a neurose da nossa época é gerada pelo chamado vazio existencial. O sentido impulsiona o ser humano. Mas quando essa vontade de sentido é frustrada, aí surge o sentimento de vazio existencial. Quantas pessoas você conhece que sofrem desse vazio existencial? E que dizem, inclusive, minha vida não tem mais sentido. Essa é uma das causas, por exemplo, do suicídio. O suicida invariavelmente perde o sentido da existência. Acha que a sua vida não tem mais nenhum sentido. Agora lembre-se, não pense que você vai encontrar o sentido da sua vida num psicólogo ou num psicanalista. Não são eles que vão dizer qual é o sentido da sua vida. Eles podem até instrumentalizá-lo para essa busca, mas quem vai descobrir é você. E o sentido da vida não significa responder à pergunta: o que é que eu quero ser? Eu posso pensar isso no campo profissional e eu quero ser médico, dentista, engenheiro, militar, aviador. Como eu posso pensar de uma forma muito simples e dizer: eu quero ser feliz. Agora, o que eu estou fazendo para alcançar esta felicidade? E mais, qual é o meu conceito de felicidade? O meu conceito de felicidade está ancorado na posse, no que eu posso ter? Não esqueça,
falei há pouco que o sentido da vida é único para cada pessoa, segundo Viktor Frankl. E ele vai mudando com a época e a situação de cada um, de cada momento que nós vivemos. Ou seja, o sentido da vida não vai ser o mesmo a vida inteira. Agora é uma coisa concreta. Por quê? Porque você pode realizar o sentido da sua vida. E mais, é acessível a todos. Não tem nenhum pré-requisito, nenhuma pré-condição. Agora, cada um de nós precisa construir o sentido da própria vida. Na logoterapia, quando você lê o livro O Sentido da Vida, você vai perceber que Viktor Frankl insiste de que o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Eu não devo querer tudo para mim, eu sou o centro de todas as atenções. Ele, inclusive, insiste em dizer que felicidade e prazer não são motivos para a existência, são efeitos colaterais. Serão consequência e nunca a causa, serão o efeito, nunca a causa. É preciso dedicar-se, cada um de nós, a algo maior que si mesmo, a uma causa, ao amor de outra pessoa. E digo mais, até mesmo diante do sofrimento é possível encontrar sentido. Talvez em algum momento durante o sofrimento, por exemplo, de uma doença do corpo físico, ou quiçá até do corpo mental, você possa até estar dizendo, né? Por que é que eu estou passando por isso? Qual é o sentido disso na minha vida? Agora, uma coisa é certa. Você é capaz e livre para escolher o que lhe traz sentido. Que traz sentido à sua vida. Porém, tem uma contrapartida. Se você é livre para escolher, você se torna responsável por suas escolhas. Então não adianta escolher errado e depois, quando chegar a consequência, dizer que foi praga, que foi olho grande, que a vida é ruim com você. Não. A existência sempre oferece um sentido para todos nós. Nós só precisamos discernir qual é o nosso. O simples fato de você existir já mostra para você a possibilidade de você escolher um sentido para a sua vida. Há uma corrente que recomenda que nós não devemos deixar de aproveitar cada segundo. Aproveitar não no sentido exclusivamente lúdico do prazer, não. Mas aproveitar cada segundo no sentido de nos transformarmos. A gente precisa ter muito cuidado com o significado desse aproveitar. Por quê? Que nesta sociedade contemporânea, nesse tempo que nós estamos vivendo, homens e mulheres têm sido compelidos cada vez mais a consumirem. Nós somos escravos do mercado de consumo. E isso acontece devido ao enorme apelo midiático. E mais do que isso, a enxurrada de propostas de satisfação e felicidade imediatas. E com essa promessa, a busca pela felicidade e pelo prazer nas coisas
se tornou a compulsão da geração, dessa geração. Se tornou o sentido da vida das pessoas. Eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu vou ser feliz de qualquer jeito. O que interessa é o objetivo, pouco importa os meios. Duas pesquisadoras, Adriele Ramos e Fátima Rocha, no ano de 2018, discutindo a influência do consumo na sociedade que elas chamaram de hipermoderna, afirmaram algo muito interessante. Elas disseram assim: a substituição do sentido pelo imediatismo das sensações nada mais é do que um auto-engano, pois quanto mais se adquire e se granjeia, mais o indivíduo encontra-se vazio e sem um sentido para viver. Olha que interessante. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que, quando estão assim ameaçadas de uma depressão, quando estão muito tristes, ensimesmadas, acham que vai resolver o problema pegando o carro, indo até um shopping center e comprando um monte de coisas. Claro que é preciso ter dinheiro para isso. O consumo, segundo elas, vai ser terapêutico. Quando não é, ela volta para casa cheia de compras, bota tudo em cima da cama, vê novamente tudo que comprou, bota no armário. Mas o probleminha que levou ela a fazer tudo isso continua existindo. Que o sentido da vida não é o consumo. O sentido da vida está na busca pela transformação. Principalmente a transformação moral. A substituição daqueles velhos valores pelo que eu chamo valores crísticos. Valores que nós adquirimos quando estudamos exaustivamente o Evangelho de Jesus. Para encerrar, meu amigo, minha amiga, eu lhe pergunto: você acredita que o sentido é a força motriz da existência? Ou seja, você está existindo, está consumindo sua energia dia a dia, mas você faz isso porque tem um sentido, você sabe onde quer chegar. Segunda pergunta: você acredita que o sentido de nossa existência passa pela religiosidade que cada um carrega e exerce dentro de si? Nós podemos estar apartados da religiosidade, da crença em Deus, conforme a sua religião, naquilo que a sua religião oferece como objeto de crença. Você acha que essa religiosidade de alguma forma pode lhe ajudar no aperfeiçoamento da busca e do exercício do sentido da sua vida? E uma terceira pergunta: se alguém lhe perguntasse, como posso dar sentido à minha vida? Que conselho você daria? Tem alguém que está aí com essa dificuldade, procurou você e lhe perguntou: como é que eu posso dar sentido à minha vida? Existe
uma canção católica, que diz assim: minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço o meu pedido de não esquecer de ti. É a história de alguém que está diante de Deus e que encontra em Deus, na proposta divina, consolidada através do Evangelho de Jesus, o principal instrumental para dar sentido à própria vida. Simples assim. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema, eu agradeço o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas. E desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço!